Olá, gente, iniciando aqui mais uma live aqui no canal da Autoconsciência. Aqui é o professor Paulo Cassiano. Nós vamos gravar uma live hoje muito especial. Eu quero que você nos acompanhe e compartilhe com o maior número possível de pessoas essa live. Ela é bem importante, bem esclarecedora, tá? As loucuras de março levarão à ruptura do sistema Matrix em 2026. Presta atenção no que eu vou te contar aqui, tá? Nós estamos vivendo nos tempos mais complicados, mais loucos que você possa imaginar, tá? E tem uma coisa que me deixa muito puto, muito indignado, certo? E não é com raiva, não é irritado, é chateado que a gente vê que as pessoas ainda continuam adormecidas, as pessoas não acordaram, não prestam atenção no que está acontecendo. Sabe, é aquela sensação de que tem algo que está profundamente fora do lugar. E a gente olha ao redor, a gente vê as pessoas totalmente dispersas, as pessoas totalmente com o olho vidrado, somente no celular. As pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Elas não têm ideia do que está acontecendo. Elas todas, na sua grande maioria, vão ser pegas de surpresa. Tá? As pessoas estão muito distraídas, demais distraídas. Então, para perceber o tamanho do momento histórico que estamos atravessando, né, você precisa prestar atenção o que eu vou te dizer aqui. As pessoas, na sua grande maioria, estão tão ocupadas demais, discutindo superficialidade. Basta ver o carnaval, a loucura que é. Multidões e mais multidões seguem trio elétricos, seguem artistas famosos em busca apenas do prazer momentâneo, o prazer ilusório. Enquanto que a busca pela mudança, no nosso Brasil, por exemplo, no mundo, as pessoas não estão nem aí, elas não querem saber. Elas estão na zona de conforto, elas continuam adormecidas, não entendem o que realmente ocorre, certo? Elas estão ocupadas demais, discutindo besteira. Elas estão tão preocupadas com essa vida fútil que elas não conseguem, né, entender que algo muito mais importante está por trás de tudo isso. Então elas estão se organizando somente na base da superfície. Então existe uma batalha gigantesca acontecendo, uma batalha espiritual. Não é apenas econômica, não é sobre política que nós estamos falando, não é apenas tecnologia, não é a ameaça das IAs, é uma batalha para você entender que você está sendo controlado, e é uma batalha pela sua alma, pela sua consciência, é uma batalha entre trevas e luz. Ou você fica acordado agora, ou você vai dormir para sempre. Essa batalha está acontecendo, ela é real. Não fique cego, não fique longe de uma verdade que pode ser incômoda, mas ela vai fazer com que você abra seus olhos e busque uma posição nessa história, certo? E o que mais me incomoda, que me deixa puto, é que vê as mentes brilhantes, pessoas inteligentíssimas, vivendo no mundo no automático, totalmente controlada, totalmente robotizada. Pessoas que não conseguem entender a importância de valorizar a questão da consciência e da espiritualidade. Pessoas capazes de viver anestesiadas. Pessoas que não conseguem simplesmente dar um passo à frente, não conseguem focar num objetivo, nenhum objetivo sequer ela consegue focar. Gente que nasceu para liderar, não consegue liderar. Nós não temos representatividade, nós não temos ninguém que pode dizer assim, esse cara aqui é o cara que eu vou seguir. Um ou dois ou três aqui acolá falam alguma coisa, mas não há movimento. As pessoas continuam com a bunda sentada na cadeira. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando para você ficar incomodado. Eu estou falando para você agir, meu querido, para você fazer alguma coisa. As pessoas não conseguem liderar nem a sua própria vida, nenhum objetivo. Elas vivem reagindo somente às manchetes, só o controle, só a questão da mídia. E isso não é uma fraqueza individual, é uma confusão mental coletiva. Certo? Uma confusão mental coletiva. Essa confusão coletiva não é uma desculpa para as pessoas se manterem nessa inconsciência que está aí, tá? Então, eu sei como você se sente. Eu sei como você deve imaginar. Porque eu também sentia isso. Eu sei que às vezes parece tudo muito pesado. Que parece que tudo está muito confuso demais. Parece que algo mudou no ar. Parece que não é mais como antes. E realmente não é mais como antes, mas só que você não consegue compreender o quão profundo é isso. Parece que o mundo ficou mais denso. As notícias são
muito mais de infelicidade, tristeza, guerra, morte, destruição, porque as notícias são feitas para lhe controlar. É isso que você precisa entender. E as notícias estão mais intensas. É como eu costumo dizer, o tempo está veloz e furioso, porque além de passar muito rápido, ele está extremamente violento. A violência urbana explodiu, a criminalidade explodiu, muitas coisas estão acontecendo. Então a economia, ela não está mais estável, não tem mais estabilidade econômica. Acabou a estabilidade. Como é que o pessoal chega e vem na televisão e mente dizendo que o Brasil tem uns recordes de emprego? Que mentira! IBGE está agindo de uma forma totalmente equivocada, não está mostrando a verdade. Então as relações parecem que estão mais frágeis, as pessoas estão extremamente fragilizadas. E junto com isso vem a sensação interna difícil de explicar, né? Como a gente falou naquela live, que o cansaço mental não é só físico, né? É um cansaço, né? Não só mental, mas espiritual, é um cansaço emocional, certo? Então eu sei como é que você se sente, eu sei como você está pensando, é um cansaço existencial, porque você acorda, já sente que precisa lutar pelo seu dia. Ou então, mesmo que você não tenha uma luta pelo dia, a sensação é de que você tem que enfrentar uma batalha, defender a sua sobrevivência, defender o seu dia. Não é assim que você está se sentindo? Eu já estive no seu lugar, eu sei o que você está sentindo, já senti essa sobrecarga de informação, essa névoa, sabe, mental, que faz a gente não conseguir ver nada, essa perda de direção, a gente perdeu a direção interna, certo? E o que eu aprendi é que quando o mundo acelera demais, quando ele está muito acelerado, quem não tem direção interna entra em colapso. Mas você não está quebrado, você está sensível a um ciclo de transição planetária que está vindo muito rápido. Agora, eu quero que você imagine, pense aqui comigo, você vai viajar comigo agora. Feche seus olhos e por um instante imagine que estamos em 1989, certo? Imagina. Você está lá, muitos de vocês estavam em 1989, alguns recordam, alguns lembram, como a gente está com a memória curta, a gente não consegue reter informação, a gente não consegue lembrar da história, a gente, na grande maioria, perde essa capacidade de entendimento disso, certo? Imagina, você está em 1989, você está lá, televisões mostrando imagens do mundo acontecendo, principalmente a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989, que foi o fim de uma divisão da Alemanha, né, Alemanha Ocidental, Oriental, sendo derrubado, pessoas chorando, gente subindo no muro, martelos quebrando o concreto e um símbolo mundial de divisão simplesmente desmoronando diante dos olhos do planeta. Naquele mesmo ano, o comunismo entrou em trevas e que agora, no meio desse caos, ele tenta ressurgir à força, tentando controlar as populações, assim como o Brasil e outros países, né? Na Europa Ocidental, os regimes comunistas, em 1989, caíram, certo? Foi o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria entrou em colapso silencioso. A Guerra Fria que existia entre a União Soviética e Estados Unidos. E hoje eles ficam alimentando essa história de Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, ficam alimentando a guerra entre China e Estados Unidos. Tudo uma narrativa para nos manter aprisionados no medo, certo? Naquela época, em 89, a União Soviética ela estava nos seus últimos anos. Havia tensão, havia incerteza, havia medo, certo? Na China, os protestos da Praça da Paz, lembra dos protestos da Praça da Paz, que aqueles jovens ficaram, estudantes universitários ficaram na frente dos carros, né, eles estavam criticando aquele regime comunista chinês, né? Naquela Praça Celestial que muitas pessoas morreram, houve uma grande queda da forma da China agitando. A China logo em seguida mudou para uma economia mista, né? Socialismo e capitalismo. Depois que a China cresceu, começou a industrializar, começou também a copiar produtos do mundo todo. E naquele período de 1989, que era um ano astrológico extremamente pesado, houve um conflito de controle estatal e um desejo muito grande de liberdade, certo? E no Brasil, naquela época, nós vivíamos uma hiperinflação, nada muito diferente do que a gente está vivendo hoje. O dinheiro perdia valor de um dia para o outro, pessoas corriam para o mercado para comprar, fazer suas compras antes que os preços aumentassem no final da tarde.
Lembra que a gente comprando e a pessoa marcando os preços? Você deve lembrar, lembra? Imagina, naquela época. A primeira eleição presidencial direta foi naquela época, após o regime militar, estava acontecendo. Era um ano de ruptura eleitoral. E não parecia estável. Agora imagine você, naquela época, que aquilo era o início de uma reorganização global que estendeu um ciclo por muitos anos e reposicionou algumas nações, inclusive a União Soviética se dividiu, se tornou depois Rússia, e alguns países, como a Ucrânia, por exemplo, que pertence à Rússia, ficou independente, que houve aquela chamada Revolução Colorida, e depois a Ucrânia foi usada como um estado de manipulação e muitas outras coisas. E hoje existe um conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, quem negou o ciclo foi arrastado por ele. Foi num pêndulo muito forte, ele aprisionou praticamente muitas pessoas. Agora anota isso. Agora anota isso que eu vou te contar agora. Anota aí. 1989 não foi apenas um ano político, meus amigos, certo? Foi também um aviso do céu, um aviso espiritual. Naquele período, Saturno, Urano, na visão astrológica, estavam envolvidos em aspectos fortes entre si. Saturno, como é conhecido como o planeta da guerra, o planeta da justiça, o planeta da execução, um planeta que traz, quando ele, dependendo do período que ele está passando, ele traz muitas situações desafiadoras. Ele representava a estrutura. O Urano representava a ruptura. Netuno representa a dissolução das ilusões. E aí, estamos em 1989, lembra? O muro de Berlim caiu, regimes comunistas começaram a ruir, a União Soviética entra em dissolução, a China, tensão e repreensão, e o Brasil, hiperinflação e instabilidade econômica. Fim do comunismo naquela época. E o que é mais louco, que isso está tentando voltar. Conjunção de Saturno agora, nesse período, em Capricórnio, em março de 2026, vocês não têm ideia dessa conjunção. É a mesma conjunção de 37 anos atrás. Então anota aí. Março é o início de um reset geopolítico. É o início de um reset geoeconômico. É o início de um fim, de uma era, de um sistema de controle, de um sistema Matrix. Porque o evento que está vindo agora em março, e que vai decorrer o resto do ano, ele é muito mais forte do que o que aconteceu em 89. Agora tu imagina aí, porque na época Saturno estava, eu não me lembro o grau que ele estava, só que agora em março ele está em grau 0, ou seja, é mais retrógrado, mais forte. A ruptura que vai acontecer, ela é muito maior. E Saturno, como é estrutura, limites, realidade, Netuno, sonho, solução e espiritualidade, uniram-se no signo de Capricórnio, que inclusive é o meu signo. Eu estou passando uma fase assim de ruptura, de limites e uma realidade, a razão, né, está me cobrando uma posição. Então essa ruptura está acontecendo não só com todos que são do signo de Capricórnio, mas está acontecendo no planeta agora. Essa configuração astrológica, ela é a mais importante da história da humanidade nesses últimos 100 anos. Só para vocês terem uma ideia. Agora vocês entendem o quanto insano é isso? Vocês entendem que o tempo de março ele é totalmente diferente, porque o significado astrológico disso, que isso só ocorreu 3 vezes. Março, junho e novembro. Historicamente associada à desintegração das estruturas antigas, ou seja, o fim de um tempo, o fim de uma matrix e o nascimento de uma nova ordem, de um novo modelo de sociedade, a dissolução de estruturas antigas, como eu venho falando para vocês. E Saturno em Capricórnio, regido por Saturno, pavimento, caminho para a queda do Muro de Berlim naquela época. Então agora imagina o que vai acontecer agora. Há 37 anos depois, que foi em 1989, agora 37 anos depois, repete a mesma configuração astrológica que rompeu padrões e derrubou muros. Só que 10 vezes pior. Presta atenção no que está acontecendo. Veja o que está acontecendo no mundo. Veja o que está acontecendo no Brasil.
todas as sujeiras, todas as revelações, toda a lama, tudo que está sendo mostrado, revelado. O impacto disso é enorme. Isso trouxe uma mistura de idealismo, realidade concreta, né? Resultando em uma estruturação nova geopolítica, que é o que vai acontecer. Nós estamos perto de um grande reset do sistema financeiro. Eu já venho falando isso para vocês. Isso está se aproximando aceleradamente, muito rápido. E o Brasil, houve loucos eventos naquela época e agora loucos eventos estão prestes a estourar. Por quê? Você já vê esse sinal pelo noticiário, pelo que está sendo exposto, pela guerra de egos, pela guerra da identidade, das personalidades. Você vê isso. Então anota aí, março é o mês da ruptura. Quando a estrutura encontra a ruptura, a ilusão acaba. Entende? Não é superstição, isso é uma realidade que é baseada em estudos, análises astrológicas, que dificilmente erram. Há uma leitura de um fim de ciclos. Esses ciclos arquétipos são extremamente importantes. A astrologia seria séria, não prevê detalhes banais. Ela absorve, ela observa padrões. Existe um padrão de ruptura quando acontece essas conjunções astrológicas, e essas vão acontecer de novo. Então esses padrões estruturais se repetem. Agora imagina que em 2026 haverá outro evento, porque esse evento astrológico de março é outro também, sim, mais forte, mais intenso. Agora avançamos para março de 2026, Saturno está transmitindo os primeiros graus de Áries. Áries é o signo do início, ou seja, nós vamos iniciar algo novo, do impulso, de uma nova identidade, certo? Tudo está indo, as estruturas antigas estão sendo testadas, as estruturas antigas de justiça, economia e saúde estão em queda, os modelos financeiros estão sendo pressionados, e aí tudo acaba, é o fim de um tempo, certo? E aqui está um ponto que me deixa muito inquieto, as pessoas estão preparadas internamente para atravessar esse tipo de ciclo? As pessoas estão preparadas para inventar um caos maior do que esse que a gente presencia? Será que estão? Se houver intensificação de uma crise financeira global, todo mundo vai correr para o banco atrás do seu dinheiro, atrás da sua poupança. E vai aparecer uma mão querendo solucionar. Uma mão que te engana desde mais de 100 anos. E haverá aí o grande reset, essa grande confusão que já vem sendo anunciada pelos especialistas como o evento cisne negro. Então os indicadores mostram fragilidade real acontecendo agora. A reação emocional é grande, será mais ainda perigosa com o evento cisne. Então, para não ameaçar vidas de inocentes, de famílias, eles estão preocupados, porque esse conflito ele caminha junto com essa invasão imigratória programada, confira com os problemas que tem nos Estados Unidos envolvendo os cartéis, né? Que agora os Estados Unidos está atacando o México, para vocês que não sabem, e em breve atacará o Irã. Você tem ideia do que está acontecendo? Você acha que a nova estrutura do mundo vai acontecer o quê? Está acontecendo. Não é mais uma coisa que está previsto, já está acontecendo, certo? E o pânico coletivo vai se ampliar à medida que isso vai se tornando mais intenso. Porque as pessoas ainda ficam nas novelinhas, nos Big Brother, nessas porcarias que tem aí, que vão perdendo tempo e não prestar atenção à verdade absoluta, né? Que muitas das vezes incomoda. Os mercados estão caindo cada vez mais pelo mundo, o ouro aumentando, à medida que o ouro vai matar o dólar, certo? A sociedade está entrando em colapso, mais pelo seu descontrole emocional do que pela escassez real. E quem não treinou sua mente vira refém do ambiente. Quem não treinou, quem não se preparou. O meu trabalho aqui é dar uma direção executiva. O meu trabalho aqui é te despertar. O meu trabalho aqui é organizar com a consciência, certo? Organizar para que você tenha calma, organizar o caminho. Esse é o meu trabalho, é os 3C, certo? Agora respira um pouco. Respira um pouco, porque senão tudo que você está ouvindo de mim, né? Tudo que você está imaginando, o apocalipse com trilha sonora dramática no fundo lá, né? Calma. Se cada alinhamento planetário fosse responsável por todos os nossos problemas, ninguém precisaria assumir responsabilidade por nada, né? Porque a questão é você ver o cenário, mas você precisa assumir a responsabilidade. Eu não paguei conta porque Saturno estava retrógrado. Não existe isso, né? Seria ótimo, né? Mas não funciona assim. A astrologia não substitui maturidade.
ela amplia a consciência, ela é para te trazer. Agora, antes do mundo acabar, quando o mundo acabar, pelo menos varra a sua casa, faça uma limpeza na sua casa, certo? Inclusive, eu vou fazer um evento do curso do Ho Oponopono, é um evento de limpeza. Limpeza da casa, limpeza das memórias, limpeza para o ano 2026, que tão necessário. Só que as pessoas não entendem, elas não conseguem perceber a importância de certas coisas, elas estão cegas, estão dispersas, certo? Então, antes do mundo acabar, faça uma limpeza na sua casa, brincadeirinhas à parte, para que você possa levar isso com mais leveza. Agora eu sei que você deve estar pensando, mas professor, isso foi avisado várias vezes. Meu querido, você não está entendendo. Nós já estamos no ponto de ebulição. Ele está vindo mais rápido do que antes. Antes tinha essa possibilidade, mas não aconteceu porque tinha todo um cenário geopolítico que não permitia. Agora está diferente. O momento está diferente, tá? E eu sei que você deve estar pensando e se sente assim, meu Deus, e agora? E isso não é para te alarmar, isso não é para te deixar preocupado, muito pelo contrário. É para te deixar calmo. Porque a gente apresenta as situações e você analisa com o seu coração, você filtra. Não tem a minha palavra como verdade única, absoluta. Pesquisa. Pesquisa em outros meios alternativos. Não vai para a mídia tradicional, que ela vai te enganar. Isso já foi falado outras vezes, mas observe, dessa vez é diferente. Dessa vez ele é muito diferente. E o que mais dói nesse momento histórico não é a possibilidade de crise econômica. É a crise de sentido. As pessoas perderam fé. As pessoas parecem que estão sem esperança. Elas não acreditam mais. As pessoas, e não é apenas a questão da fé religiosa. Não é isso. Certo? Elas perderam a fé no futuro. Elas perderam a fé na estabilidade. Perderam a fé na própria capacidade de construir algo sólido. E quando a fé desaparece, a energia vital enfraquece. Você começa a viver no modo de sobrevivência, que talvez muitos de vocês estão vivendo. E viver no modo de sobrevivência por tempo demais desgasta a alma. Cansa. Agora presta atenção. A expansão da consciência não é fugir da realidade difícil. Não, não é isso. É aumentar a capacidade interna de sustentar essa complexidade, de não se envolver com essa onda desordenada, com esses pêndulos desordenados, com essa complexidade que vai se agravar e está se agravando aos seus olhos, você está vendo, não está mais escondido, a guerra está exposta, ela está aberta. Percebe isso? Então, em 2026, o que pode marcar a humanidade não é apenas um evento específico, mas o início de uma ruptura, de um reset econômico, mundial, geopolítico que mudará todo o nosso planeta. É a convergência de várias coisas. É a reorganização monetária global com a chegada de um sistema quântico, das moedas baseadas em XRP, Ripple, sistema estelar, em blockchain. Os bancos participarão disso até um certo momento. Talvez não farão parte do sistema como um todo. Terão um outro papel. É a transformação tecnológica acelerada, é a revisão de lideranças, é as tensões geopolíticas, é as pressões sociais. Quanto mais vetores convergem, o impacto vai se ampliando. Estude ciclos históricos, observe padrões econômicos, observe esse cenário, ele está aí. Olha o que está acontecendo no Brasil, a exposição da nossa justiça, o quão frágil é, o quão está envolvida em coisas equivocadas, erradas, enquanto que a justiça não está valendo, é como se não valesse para nada. Basta ver os casos pedofilia no Brasil, os casos que a justiça está liberando de crimes e mais crimes absurdos, a justiça botando as pessoas fora, não estão honrando o papel delas ali, né? Que é representar a sociedade, os interesses, certo? Observa tudo isso, está tudo acontecendo, pelo amor de Deus. A gente vem falando há anos aqui no canal, expondo isso, mostrando, só que agora chegamos no ponto de ebulição do incômodo, né? Olha, agora reduza essa exposição desse ruído informacional, treine a sua mente diariamente. Isso não é paranoia, é uma preparação estratégica. Agora, anota aí, eu vou te passar um exercício. Faça esse exercício de respiração, que consiste numa contagem
de 3 segundos. Você respira 3 segundos, inspira 3 segundos. Isso vai aquietar tua mente. Você faz isso num ciclo de 3 vezes. Inspira o ar, contando até 3. Segura no pulmão por 3 segundos e depois solta. 1, 2, 3. Depois você solta. Realizando a mesma contagem. Depois que você estiver com o seu coração calmo, a sua mente calma, o que você vai fazer? Você vai fazer uma caminhada. Vai andar. Numa pracinha, num espaço próximo à sua casa. Se não tiver lugar para andar, anda na calçada na sua casa mesmo, se for grande. Senão você sai para a rua e faz uma caminhada. Você vai ver que a oxigenação do seu cérebro, aquelas ideias turvas, essa névoa mental, ela vai se dissipar. E aí todo o estresse, a agitação vai embora. Então anota esse exercício. Ele é bem simples. Respiração 3, 4 vezes e depois uma caminhada. Eu faço muito isso. E a consciência vai mudar o mundo. Nós precisamos da consciência. Sem a consciência nós não poderemos mudar o mundo. Certo? Não haverá a mudança no mundo. Ok? Então, o mais insano disso é que é mais ou menos essa cena aqui. As pessoas estão tão assim percebendo algo maior chegando, porque isso está acontecendo. A consciência é o mais importante. Se você tem consciência, você mudará o mundo, a consciência, a vibração. Mais pessoas com consciência, mais teremos um mundo melhor, mais um mundo mais justo. Então, meus amigos, as loucuras de março serão os sinais que você tanto queria da ruptura do sistema matriz. É o fim das trevas, é o início do fim de tudo isso. Até que, enfim, estamos caminhando para isso. A gente esperou tanto, buscou tanto, lutou tanto, né? Acreditou que ia demorar e tal, e demorou, né? Então, inclusive o presidente Trump falou isso numa entrevista. Ele falou assim: poderemos ter momentos escuros. O que ele está falando? Ele está falando metáfora? Não, ele está falando da simbologia da escuridão. E vocês sabem que os dias de escuridão sempre foi falado durante todo esse período que nós estamos nesse caos, nessa batalha espiritual. Só que agora ele está vindo de uma forma acelerada. Então você percebe que vivemos os tempos mais loucos da sua vida. Você percebe que estamos vivendo que vivemos os tempos mais insanos, né? Certo? Observe o Brasil, você consegue ver o país está mergulhado no mar de lama. Percebe isso? Você consegue ver que o Brasil está mergulhado no mar de lama? Você percebe o quanto nós estamos mergulhados em sujeira, corrupção? Tudo está sendo exposto. O que é Apocalipse? Revelação do que estava escondido. Revelação do que está oculto. Tudo sendo mostrado, tudo sendo revelado. E agora você perguntar: mas professor, mas a gente já não aguenta mais. Mas essa live é justamente para te mostrar que você precisa se fortalecer, se centralizar, se equilibrar. Esse é o meu papel aqui como professor: te orientar, te mostrar o caminho, te passar exercícios. Eu sei como é que você está se sentindo, eu sei como é que você tem esse incômodo, porque eu também sinto as mesmas coisas e sentia isso há muito tempo. Então, qual é o lado bom do mal? Existe um lado bom? Porque ele se mostra, ele é revelado. O Apocalipse, né? Que está lá escrito em Apocalipse, que é o quê? Apocalipse capítulo 12, versículo 9, capítulo 20, versículo 2. O chamo de o grande dragão. O que é o grande dragão? A antiga serpente, diabo e Satanás. Ele é descrito como aquele que seduz o mundo todo e o acusador dos irmãos. É aquele que joga um contra os outros, é aquele que engana, mente e ilude. Que ele usou a arma da internet, das redes sociais, para nos controlar, ter a nossa mente aprisionada, dispersa, sem o nosso poder
e a nossa capacidade criativa, o nosso poder criativo, a gente perdeu essa capacidade de criar, perdemos o sistema de atenção, pelo menos 8%, e talvez isso possa aumentar com a chegada das IAs. A gente está muito buscando essas tecnologias e esquecendo de fazer a nossa parte, né, de estudo, leitura, escrita. E isso está acontecendo, isso nada mais é um sistema, né? E tem uma representatividade espiritual diabólica, né? Basta você ver o mundo. Então essa trindade satânica, ela está aqui. Eu não posso falar o que é, né? Mas pesquise, você vai descobrir. Existe uma trindade, né? 3 ações, ações políticas, ações midiáticas e ações corporativas. Essas 3 ações, junto com o controle do sistema religioso, opera contra a humanidade. O diabo atua como contrapartida, trindade divina, formando uma trindade satânica, composta pelo dragão, né? Que é a simbologia do diabo, a besta, poder político imperador, e o falso profeta, religião falsa, mentira, engano, que engana a humanidade há muito tempo. Essa falsa trindade, ela está sendo derrubada, ela está sendo eliminada, e a crise inicial dela começa agora em março de 2026, que vai dar início a um reset geopolítico, um reset financeiro. E aí, meu amigo, é aquela velha frasinha que eu digo para você: se você sabe, você sabe. Nunca esqueça disso, anote, a consciência vai mudar o mundo, certo? E família é o mais importante, certo? Família é a base do sistema divino, é o início. Então acorde, coloque a sua mente para pensar, analise, pense, certo? Pense, porque as coisas estão aí sendo mostradas, é para você acordar mesmo. É o momento de você acordar, é o momento de você não esquecer quem você é. É o momento de você não perder os seus valores. Não é porque o mundo está assim, eu vou acabar na bebida, no álcool, eu vou ficar. Não, não é isso. É o momento agora de você sentar, analisar e parar. Chega de distração, chega de ficar perdendo por besteira. Não há mais tempo, certo? Nós estamos vendo a maior pressão psicológica, emocional, mental da história. Nunca tivemos um tempo desse, de tanta cobrança, de tanta pressão, tão forte que parece ser insuportável. Muitas das coisas que você está tentando, às vezes não está dando certo. Muitas das coisas que você está propondo, às vezes não está dando certo. Porque simplesmente você ainda está preso ao velho sistema. Enquanto você está no velho sistema, não tem como ter um novo. Você entende? Certo? Você percebe isso? E aí você fica no velho sistema e diz assim: não, você é um filho da Matrix, né? Porque você está servindo esse velho sistema, ok? E há uma grande batalha para corromper as nossas crianças, os nossos jovens. Essa inversão de valores que você está vendo, que está acelerada a cada dia, ela promove o quê? A cultura, a subcultura, como eles mesmos chamam, e é usada como instrumento para enfraquecer os ensinamentos ancestrais e os ensinamentos de Deus, os ensinamentos cristãos, para enfraquecer os valores verdadeiros. Essa é a arma do diabo, né? Das forças demoníacas, daqueles que operam em trevas, e muitos que estão em trevas nem sabem que estão em trevas, são tão ignorantes, imbecis, que não sabem, porque estão iludidos, ignorantes, embora sejam nossos irmãos, mas estão perdidos. Você pode salvar uma alma perdida? Você não pode mudar a realidade, a mente de alguém que escolheu esse caminho. Ela arcará com as consequências, porque o seguinte, a conta vai chegar, certo? E a conta vai chegar e ninguém escapa. E não esqueça, você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está conosco. Ele opera milagres e não nos abandona e nunca vai nos abandonar. Não pense que você está sozinho. Cadê Deus? Meu Deus, tanta coisa. Tudo isso que está acontecendo é necessário. Você entende? Certo? Isso é necessário. Certo? A família representa o sistema divino, como eu havia falado, e ela é o mais importante. Mesmo que você não tenha sua mãe, seu pai, mesmo que você não fale com sua mãe, seu pai, que isso é um erro, mas se são pais tóxicos, você tem que ter outra forma de ressignificar isso. A sua mãe e o seu pai, as relações sociais, as relações familiares estão enfraquecidas e há uma força negativa querendo enfraquecer cada vez mais. E você tem que estar acordado. Percebe? Sabe o quanto é importante? Porque a consciência que vai mudar o mundo.
Não tem outra ferramenta. Não existe. Não é bomba, não é guerra, não. É a consciência que vai mudar o mundo. Ela vai trazer o fim de tudo isso, certo? E ação e derrota, apesar da sua fúria, né? As forças trevosas, o diabo é um inimigo limitado, ele não tem poder como ele imagina ter. Ele é preso no final de tudo isso por um anjo por 1000 anos no abismo para não enganar mais as nações, para não ficar enganando, ludiando. É isso que nós estamos vendo começando a acontecer, e nós vivemos em Apocalipse. Tá? Se você decifrar toda a simbologia, os arquétipos do que estamos vivendo, é isso que nós estamos vivendo. Então, preste atenção no que eu estou falando. Anota isso que eu estou falando. Você não vai ver isso em outro lugar. Nós estamos no destino final, nós estamos no final dessa história. Após milênios que será solto temporariamente, depois de 1000 anos, mas logo terá o fim definitivo e nunca mais existirá. Será lançado a um lago de fogo e enxofre para ser atormentado por séculos e séculos sem fim. Então, meus amigos, nós estamos num período onde Deus sabe o que está fazendo. Não estamos sozinhos. Não esqueça, família em primeiro lugar. Família é representação divina, tá? Agora você imagina isso acontecendo daqui a alguns anos, você olhando para trás, certo? E você vai lembrar, foi naquele período turbulento que eu amadureci. Foi naquele período de caos que eu cresci como ser humano. Foi assistindo as aulas do professor Cassiano e de outras pessoas, e de dor e sofrimento, perdas e ganhos, que eu cresci, que eu despertei minha consciência. Enquanto muitos estão desesperados, fazendo bobagem, besteira, ou entram em desespero, você entrou em disciplina. É diferente. Enquanto muitos se perdiam na distração, você fortaleceu o foco. Enquanto muitos estão enlouquecidos, você se fortaleceu na calma, na consciência e desenvolveu o seu caminho. Enquanto muitos culpavam o mundo, você assumiu a responsabilidade. 2026, meus amigos, pode ser um ponto de inflexão e mudança para tudo isso que nós vivemos ao longo desses anos. Assim como foi em 1989, quando houve aquela conjunção astrológica entre Saturno, Netuno, Urano e os planetas que convergiram, que trouxeram as mudanças geopolíticas que mudaram a humanidade. E agora nós estamos indo para as mudanças maiores da história da humanidade, porque a conjunção astrológica ela é muito mais intensa e forte daquela que aconteceu em 89. 37 anos depois, esses planetas se reencontram. E esse ponto de inflexão externo, embora você talvez não acredite, ou você duvide, ou você não imagina, ele se tornará o ponto de transformação das loucuras de março que levarão à queda da Matrix nesse ano 2026. E ele vai nos levar ao alinhamento interno, a nossa busca do nosso encontro com Deus. Então, isso é muito importante. E tem uma coisa que me incomoda muito: ver gente poderosa querendo continuar nos controlando e nos enganando. Só que agora estão todos expostos. E você tem muita força internamente. Não se deixe envolver pelas narrativas, porque você não é uma pessoa pequena. E não terceirize a sua consciência. As pessoas ficam esperando um momento oportuno para se organizar. Não é isso que você tem que fazer. Se vai haver dias escuros ou não, isso não importa. O que é importante é que você esteja equilibrado e esteja preparado, certo? Não fique emocionalmente frágil. Fique mentalmente fortalecido e estruturado. Então, meus amigos, você não precisa de todas as respostas agora. Nem eu tenho todas as respostas, mas você vai encontrar todas as respostas quando você fizer a sua busca espiritual mais profunda. E você precisa prestar atenção a uma coisa: não precisa controlar o seu mundo, que você não vai controlar. Não precisa controlar a sua atenção, que você não vai controlar. Não precisa prever os eventos para ficar, quando é que vai acontecer, quando é que vai acontecer. Mas precisa fortalecer sua base. Calma, caminho e consciência. Porque quando o ambiente balançar, você está firme, você permanece ali. Então, anota isso com clareza. O verdadeiro alinhamento que importa não é apenas o planetário, é o interno. É a direção que eu dou à minha consciência. É a direção interna.
Se Saturno revisa a estrutura, agora você revisa a sua. Se Saturno, dentro do mapa astrológico, é aquele que traz a mudança, a transformação, agora faça a sua mudança, a sua transformação. Se Plutão transforma os coletivos, transforma o seu interior, antecipe as mudanças, não atrase mais a sua expansão, não atrase mais a sua evolução. Se os ciclos históricos indicam reorganização, reorganize sua cabeça. Não dá mais para terceirizar, adiar. Chega! Está na hora de despertar. Acorda para Jesus. Não dá mais. Você entende? Não dá mais para ficar perdendo tempo com coisas que não vão te dar nada. Não adianta ficar só buscando dinheiro, não adianta só buscando trabalho, não adianta só buscando diversão, ilusão, não adianta. Expansão da consciência, ela é uma busca espiritual individual de autoconhecimento. Os tempos difíceis estão aqui e vão ficar graves, e se você não tiver calmo, com consciência e sabendo o caminho que tem que seguir, você vai se perder. E essa é uma decisão que você tem que ser chamada a razão. Assim como eu fui chamado, assim como muitas pessoas que eu conheço que foram chamadas, e é uma decisão que você tem que fazer agora nesse momento, é um ato de maturidade. Então, pensa comigo, imagina agora, março de 2026, é daqui uma semana, né, que inicia, e não precisa ser visto como o mês do medo, o mês da guerra, o mês do Armagedon, não é isso, pode ser visto como um marco, o início de um marco, como um portal, né, simbólico que vai abrir, vai trazer uma revisão, como um momento de ajuste de rota. Ciclos não vêm para destruir, eles fecham, ele abre. Lembra que eu falei para vocês, o curso Ho'oponopono, professor, não sei o que, é um fechamento de ciclo e é uma abertura de um outro, tão necessário nesse tempo, tão necessário. Inclusive, eu acho que essa semana, a última semana de inscrição, até semana que vem, depois começa, né? Então, se você quiser se inscrever, me procure. Então, se algo cair é porque você já estava muito fragilizado, você não resistiu a toda a transformação que está chegando. Se alguém permanecer é porque ela não tinha base, certo? Ela não tinha base. Se quando a sua consciência está alinhada, ela não teme o que pode vir. Quando a sua consciência está alinhada, os ciclos podem vir, você passa, você navega por eles. Então agora escolha viver nesse tempo de insanidade que está cada vez mais aumentando, ampliando, entrando dentro da sua casa. Se já não tiver entrado, se já tiver pegado um sobrinho, um irmão, um cunhado, um primo, se você já está num processo de conflito de relacionamento, se você já está num processo de conflito no trabalho, se você já está num processo de conflito de você mesmo, porque nós estamos sendo chamados à razão. Você entende o que eu estou falando? Porque se você não parar para pensar, você entra no modo pânico ou no modo maturidade. Você escolhe. O modo protagonista, porque ciclos vão vir e vão, mas a consciência é a escolha. A consciência vai mudar o mundo. Pois escolha sempre a consciência. Ou você faz isso, ou você vai passar por uma situação de conflito que vai se tornar cada vez mais desafiadora. Então, o que eu quero que você entenda que chegou a hora da onça beber água. De fato, ela está iniciando um processo grandioso que levará não só esse mês de março, mas alguns meses, até que toda uma ruptura de um sistema antigo. Então você vai assistir isso, você vai ver isso, e você já está percebendo que o nível de pólvora desse meio está sendo aumentado. Então é isso, obrigado à presença de todos. Coloca um like aí, coloca um comentário aí falando da nossa live, o que é que você aprendeu nessa live, o que é que você gostaria de aprender nas próximas lives, o que é que você gostaria de perguntar, né? O que é que você gostaria também que eu falasse. Coloca aí nos comentários, aperta o sininho, compartilha com o maior número possível de pessoas, que eu sempre vou trazer vídeos bem atuais sobre temas de expansão da consciência, despertar, sobre os tempos atuais, sobre a transição planetária, tá? A consciência vai mudar o mundo, nunca esqueça disso. Família é a base de tudo. Ok? Um abraço, tchau, tchau, valeu!